A paz do Senhor a todos, amém? Que Deus os abençoe grandemente nesta madrugada já. Louvado seja Deus, né? Bem fria, gelada, glória a Deus também por isso, né? As 4 estações do ano, né, irmãos? Eu particularmente prefiro o calor, né? Mas em tudo dai graças, né? Louvado seja Deus. Nós temos que passar por cada uma delas. E Deus não para de trabalhar, Deus está trabalhando. Daqui a pouco vem aí a primavera de novo, vem as flores de novo, vem a beleza se manifestando sobre a terra, né? Em nome de Jesus. Deus é tão lindo, tão maravilhoso que se preocupou em encher de cores o mundo para nos alegrar, encher de flores, né? Quem que não gosta de flores, né, irmãos? Artificial, de verdade, são lindas, né? Eu particularmente amo flor, né? E glória a Deus pelas flores, pela natureza, pela grandeza de Deus, a preocupação desse Pai maravilhoso em criar um ambiente, né, irmãos? Maravilhoso para a gente viver. Deus preparou tudo que a gente precisa, né? E olha que a gente olha na natureza, às vezes a gente acorda meio triste, meio para baixo. Aí você olha um passarinho, vê a perfeição de Deus. Você olha que está tudo no lugar, né, moça? Você vê o sol nascendo, vê o sol se pondo, a lua aí brilhando. Aí, né, um ipê, uma seringueira. A glória de Deus se manifestando. Falo, meu Deus, obrigado, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já deu um glória a Deus hoje aí? Então dê um glória a Deus, né? Jogue por terra toda a opressão através desse glória, toda a tristeza, toda a incredulidade, né? Deus está preparando coisa melhor. Deus já preparou, né? Hoje já está aí, né, irmãos, né? A misericórdia de Deus batendo na porta, na minha porta e na sua porta, falando, recomece. Recomeça da maneira certa e vai dar certo, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe aonde quer que você estiver, que Deus te abençoe e te encontre aí, e te cure, né? E te dê vitória. Repreenda todo o mal na tua mente e no teu espírito, e que só sobra coisa boa em você aí, em nome de Jesus, amém? Aqui, amados, olha, eu estou lendo um livro aqui de um pastor conhecido nosso, né? Eu já vou ministrar sobre isso também. Juízes, capítulo 3, versículo 7, diz assim, após a saída do povo hebreu da terra do Egito, esse peregrinou pelo deserto e finalmente entrou na terra de Canaã. Nesse momento, né, irmão, surgiu a necessidade de um novo líder se levantasse para guiar o povo em sua nova morada, pois Josué já havia descansado com seus pais. Quão terrível é você não se submeter às autoridades. Quão terrível é o teu coração ser obstinado e você não se deixar se submeter às autoridades. Então, assim, isso é um reflexo, a nossa vida material, irmãos, é um reflexo da nossa vida espiritual, que é igualzinha, né? É igualzinho. Se você está bem materialmente, você está bem espiritualmente. Ou vice-versa. Se você está bem espiritualmente, você vai estar bem materialmente. Mas se você não estiver bem espiritualmente, você não vai estar bem materialmente. Você pode ter carros, você pode ter boas casas. Muitos falam assim, olha, pastor, eu trocaria tudo isso para ter paz. Né? Eu trocaria tudo isso para ter saúde. Eu trocaria tudo isso para ter alegria no meu coração. Quer dizer, né, irmãos, né? Irmãs? E aí aqui, irmãos, né, eles estavam sem líder. Aí, sem a liderança, ou você não se submete à liderança, você começa a se afastar de Deus, porque se você não obedece o que você vê,
Como é que você vai obedecer o que você não vê que é Deus? E aí aqui a palavra de Deus diz assim, Juízes 3:7, diz assim, olha, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram a Balaíns e Astarote. Então, assim, como é que está o teu coração? Endurecido, obstinado, não aceita correção, não aceita instrução, não aceita o conselho, está sempre de mal com a vida, está sempre, leva tudo para o lado pessoal, irmãos, Então, assim, irmãos, Deus colocou as leis para o nosso bem, para que haja limites. As casas são colocadas, cada um tem o seu território, é colocado muros, A minha liberdade vai até onde tem o meu limite, dos meus muros, Dentro do meu território eu posso fazer o que eu quiser. Se eu invadir o território do meu vizinho, eu vou ter problema sério com ele. Ou se o meu vizinho invadir o meu território, eu vou ter problema sério com ele também. Então, assim, Deus colocou as leis, irmãos, para a gente se organizar, para a gente ter limites. E Deus sabia, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés ali no Monte Sinai, que era só 10. E dentro desses 10 teve muitas leis, muitas regras. E Deus sabia que a gente não iria conseguir obedecer às leis. A gente precisaria da ajuda de Deus, de um líder. Não é só falar. Não só colocar diante de uma situação, e deixar ali as leis. Deus falou assim, olha, meu povo não vai conseguir obedecer às regras. E Deus falou assim, se você quebrar um mandamento, você quebra todos, Olha que sério, irmãos, Por isso nós temos que estar na presença. Então aqui, os filhos de Israel, o povo de Deus, Deus está falando do povo de Deus, não está falando do ímpio. Deus está falando aqui do povo que conhecia as regras, que conhecia as leis, que conhecia as regras. Eles estavam sem líder nesse momento. E eles começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Que terrível, irmãos? Que terrível. Então, assim, ou a gente obedece, irmãos, ou a gente não obedece. Ou você participa, você que é funcionário de uma empresa, aceita as regras de uniforme, de horário, da organização interna daquele estabelecimento, ou você não serve para o quadro de funcionários. Então, assim, ou a gente obedece a Deus, quebrando o nosso coração e pertencemos à família de Deus, ou a gente está do lado de fora da arca, Moisés pregou de 100 a 120 anos e o povo não quis estar debaixo de um líder top, que é o Senhor, nem de uma autoridade humana. E aí o povo ficou do lado de fora. Mas Noé se submete à autoridade. Deus falou com Noé, irmãos, uma vez só. E ele ouviu a voz de Deus. Ele teve uma só profecia. Ele sabia que era Deus falando com ele. E ele não ficou, Senhor, me dá um sinal se é o Senhor. Senhor, me dá um sinal se isso é verdade. Não, irmãos, ele creu. E ele obedece à liderança máxima que é o Senhor. E ele ficou com essa palavra de 100 a 120 anos, irmãos, sem duvidar. Ele não era marceneiro, ele não era construtor, mas ele creu. Deus deu as medidas da arca, Deus deu o comprimento, Deus falou como que era para betumar por dentro e por fora, os compartimentos, e ele obedece, arrisca a regra, a planta que Deus deu para ele. E Deus deu força para ele fazer, ele obedece.
E ele foi o que, irmãos? Pela obediência, ele foi salvo, ele, a casa dele, a família dele. Então, aí eu não sei como é que você está obstinado, torcendo o nariz. Mas se você não entender que você está debaixo, você tem que se submeter às autoridades, você tem que comunicar às autoridades, você tem que obedecer às autoridades que estão sobre vocês, eclesiástica ou não. Desde que as autoridades não te levam a você pecar contra Deus e contra o povo, você tem que obedecer. Né? Se você está debaixo de uma autoridade que está te massacrando, está aí fazendo você pecar contra Deus, ora, clama a Deus para que você saia debaixo dessa autoridade. Mas do resto nós temos que obedecer. E Deus vai tratar com essas autoridades, né? Eclesiásticas ou não, né? Deus vai tratar com essas autoridades. Nós vencemos tudo em oração, né, irmãos? Não é batendo boca, não é desobedecendo, nós vencemos tudo em oração. E aqui a palavra de Deus diz que, olha, aí Deus levanta, né? Aí Deus levanta, depois de um tempo, olha, Deus levanta o profeta Samuel, né? Levanta o profeta Samuel, um grande homem de Deus ali, mas aí, com o tempo, irmãos, o povo não queria mais obedecer o homem, né? Não queria mais obedecer a Deus através do profeta. E aí o povo começa a pedir um rei. O povo começa a pedir um rei, nós queremos um rei, nós queremos ver uma liderança que a gente vê, nós não queremos mais a proteção desse Deus. Então, assim, vai vendo como é que está o teu coração. E aí, isso aconteceu durante o ministério do profeta Samuel, e Deus disse ao profeta que deixasse claro ao povo quais seriam os direitos do rei. E aí Deus falou assim: Samuel, eu vou permitir um rei. O povo não me quer mais como líder, eu vou permitir um rei humano. Você deixa bem claro para eles que, pois quem reinasse teria o direito de tomar os filhos, olha, mesmo Deus falando que eles ficariam escravos de uma situação. Tomar os filhos do povo, empregá-los em seu exército, no trabalho do campo, na fabricação de armas, tomaria as filhas do povo para o trabalho de perfumarias, cozinheiras e padarias, tomaria ainda parte da propriedade do povo, além de cobrar impostos da nação. E mesmo assim o povo permaneceu querendo um rei. Olha que terrível. Deus falou assim: vai acontecer isso, e vocês vão ficar escravos dessa situação. Vocês vão ter que pagar imposto, vocês vão ter que fazer isso. E o povo rejeitou o governo do próprio Deus para ser governado por um homem. Olha que terrível. E aí isso acontece, essas foi uma das principais causas da queda de Israel. Para nós terminarmos, né, irmãos, né? E eles ficaram oprimidos durante 40 anos, durante o reinado de Saul. Os primeiros dias que Saul obedeceu a Deus foi uma maravilha. Mas depois o homem se inclina para o mal, também o líder, e começa a oprimir o povo. O próprio líder se afasta de Deus e começa a oprimir o povo. E o povo fica escravo durante 40 anos, irmãos, bastante tempo, uma vida, né? E aí acontece toda a situação terrível. Israel começa a perder batalhas, né, irmãos? E aí vai, uma queda terrível foi caindo das mãos de Deus. Então, assim, que você possa ouvir a voz de Deus nesta madrugada, na hora que você ouvir esta palavra. Que você se sujeite a Deus em primeiro lugar. Mas se você se sujeitar a Deus, eu estou orando bastante a Deus. Se você está orando bastante a Deus, você tem que obedecer as regras, né, irmãos? Você tem que estar no meio do povo de Deus. Que Deus é esse que você está orando que faz você agir diferente, né? Você tem que obedecer as regras, você tem que, né, caminhar para frente, não para trás. Que Deus é esse que você está orando, que está falando coisa diferente para você? Né? Então, assim, que nós possamos, né, irmãos, entender, tomar esses exemplos e trazer para a nossa vida o que acontece se afastar de Deus.
O que acontece é passar por cima das autoridades, não obedecer às regras, não se sujeitar às autoridades, né? Aí você começa a se debater, e sozinho você não vai conseguir, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, venha sobre nós o teu reino, a tua justiça, o teu poder, a tua graça. Senhor, vai repreendendo toda obstinação deste homem e desta mulher. Senhor, vai repreendendo toda dureza de coração. Pai, vai repreendendo todo orgulho, toda avareza. Pai, tudo aquilo que cega o entendimento do teu povo para não obedecer à liderança. Pai, todo espírito de rebelião nesses corações, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, oh Deus, jogue por terra. Oh Deus, o teu sangue tem poder, Senhor. Repreende todo espírito de divisão, de contenda, de separação, Senhor. Pai, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, ó Deus. Entra com a tua providência, Senhor, traga um espírito de mansidão, traga um espírito obediente, Senhor, levanta um povo que obedece, um povo que trabalha, Pai, um povo que glorifica o teu nome, Senhor. Oh Deus, levanta ceifeiros que amem a tua obra, Pai, que fazem por amor, não por obrigação, Senhor. Age pelo poder da tua palavra, Deus, e abençoa pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, te quebrante o teu coração, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.